Aleluias. Meus amados irmãos, você que trouxe a Bíblia, abra conosco no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 23. O tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração hoje é: o nosso Deus pode e faz. Ele pode e Ele faz. Então, o nosso Deus pode e faz. Porque o nosso Deus não é homem para que minta. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, aleluia. E Ele está aqui, nessa noite, para nos ajudar, para nos socorrer, em nome de Jesus. Todos acharam? Aleluias. Vamos ler ali. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Só até aí, a amada igreja pode se assentar. Vamos meditar bastante nisso aí, irmãos. Vamos saber se verdadeiramente o dinheiro é tudo que a gente precisa. Irmãos, vamos falar aqui sobre os perigos da riqueza. O dinheiro é bom? Ajuda. Mas o que nós temos que ter na nossa vida, em primeiro lugar, é o Senhor na nossa vida. A Bíblia, ela não te proíbe de você ser rico, se você é milionário, bilionário. Ela não te proíbe. Ela te alerta sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos, mas você não pode amar o dinheiro mais do que você e mais do que a sua família. E mais principalmente do que a Deus, que Ele é primeiro. Mas é assim que funciona? Não. Nós vemos aí pessoas quase sempre ostentando riquezas. Você vê, um carro daquele ali podia comprar 5 para o pastor Moisés, mas o cara está lá ostentando. E às vezes tem pessoa até da família dele em situação difícil, não tem nem casa. E ele com um carro de 1 milhão, né? E vai por aí fora de 2 milhões. Mas talvez tenha um parente que foi criado junto, talvez nadava até junto em algum riacho, alguma coisa, que nem casa não tem. Mas ele está lá com aquele carrão, direito dele. Mas o que Jesus está alertando sobre a riqueza, o que ela faz. Hoje nós estamos aqui buscando a presença do Senhor na nossa vida, buscando força no Senhor para continuar firme. Mas quantos irmãos nossos em Cristo Jesus, nada contra isso, já não estão nas igrejas nos dias de hoje. Por causa de quê? Ou se retiraram para suas fazendas, para suas granjas, para os seus sítios, ou para os litorais. Estão aí aproveitando esses dias para descansar. Agora tem que ter muito cuidado com as armadilhas do inimigo, muito cuidado com as ciladas, que o inimigo ele é sujo. Você vai para um lugar descansar com a sua família, eu estou sempre falando isso aqui, às vezes você volta separado, você volta com um casamento destruído, porque você foi num lugar que você não estava preparado para isso, você foi para descansar, mas você vai voltar com uma dor de cabeça que só Jesus na causa. Então, amados, os perigos da riqueza, morte espiritual. Se a pessoa não tiver controle, uma pessoa que busca, que está ali buscando sempre a presença de Deus, porque às vezes ela está precisando, porque ela está precisando para saúde, para alimentação, precisando para moradia, ter um dinheiro melhor. Então ela está aí buscando na igreja. De repente esse dinheiro que ela precisa vem na mão dela, e vem 3, 4 vezes mais, até através das orações que ela andou fazendo. O nosso Deus é um Deus provedor, aleluia. Aí o que acontece? Ela
em vez de ficar mais firme, ao invés dela ficar mais firme na presença do Senhor, ela começa a recuar para desfrutar daquela bênção que ela recebeu. Ah, pastor Moisés, você está falando de... Não, irmão, vamos pegar um número pequeno, de 10, 7 pessoas faz isso, 3 continuam firmes, agradecendo a Deus pela bênção que foi alcançada. Então, amados, morte espiritual, essa é a primeira. Segundo, separações. Puxa vida, a minha mulher é uma benção, mas agora aí começa, né? É benção mesmo, minha mulher é benção, o marido também é benção. Aí começa a frequentar outros lugares. O domingo saía para fazer seu arrozinho, franguinho e um feijãozinho, né, para comer na presença de Deus, já não acontece mais. Agora tem dinheiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou almoçar fora. Começa a frequentar restaurantes caros, porque tem dinheiro. Por que eu vou fazer comida em casa se eu tenho dinheiro? Eu vou almoçar fora, não vou mexer com cozinha, mas não. Irmão, isso tudo vai acontecendo. Enquanto está fazendo comida, o marido está ali varrendo a cozinha, talvez está colocando a roupa para ajudar lá no varal para secar. E com isso ele já começa, às vezes vai até sozinho, porque talvez a mulher não quer ir. Tem isso aí. Então, amado, começa também a acontecer separações, trocar, eu sempre brinco aqui, mas isso é verdade, trocar a mulher companheira de luta, de batalha guerreira, mãe do filho dele, trocar aquela mulher de 50 anos a troca de uma mulher de 25, de 30 anos de idade, porque a dele está velha, mas quando ele era pobre, ela era guerreira. Agora não, agora ele pode trocar. Eu também, aí é desculpa, mas você também não está ficando na mão. Eu vou te dar tanto, eu vou te dar um apartamento em tal lugar, e você fica lá também, você não vai passar dificuldade. Como será que Deus está enxergando isso? Outra coisa é a vida desregada. A maioria das pessoas afortunadas tem uma vida desregada. Talvez você não consegue observar isso, porque nosso mundo é outro. A gente está aqui, igreja, serviço, casa, igreja, serviço, casa. Nosso mundo é esse aqui, glória a Deus por isso. Mas algumas pessoas que têm famosas, eles têm garota de programa, garota vem na casa dele e volta, você nem vê chegar e nem vê sair. Eles têm casa, então, vou ao trabalho, e leva acompanhante com eles, né? Fala assim, essa aqui é minha assessora, não sei de quê. Assessora nada, é mulher que viaja com eles e volta com eles, ganha lá 10, 15, 20, 30 mil para viajar, fazer uma viagem para a Argentina, para países por aí. Então, amados, é isso que a gente vê, né? E observa a vida dessas pessoas que têm dinheiro, eles não são felizes. Felizes somos nós que temos o Senhor Jesus na nossa vida. Felizes somos nós que temos aonde buscar. Felizes somos nós que nós choramos, Deus atende o nosso pedido de socorro e enxuga as nossas lágrimas. Mas o Senhor não impede da gente ser rico não, irmão. Ele sempre está provendo para nós aquilo que a gente precisa. E eu te falo, pastor, mas eu não quero dinheiro na minha vida, não, para me abandonar o Senhor Jesus, não. Eu quero sim ter uma vida com estabilidade financeira, todo mundo quer. Mas o muito dinheiro, ele tira a pessoa da presença de Deus. Tira, irmão, tira, mas tira mesmo. Porque ela tem dinheiro, nós vamos falar aqui para frente. Então, amados, isso das pessoas afortunadas, isso acontece com todas essas pessoas? É uma regra? Não. Tem pessoa que ela continua do mesmo jeito. Ela agora tem bastante dinheiro, ela tem uma vida tranquila, né, tem uma vida alicerçada, né, na rocha também, que é o Senhor Jesus, e uma vida financeira que está tudo sob controle. Está tudo ali direitinho, está tudo certinho. E ela continuando sabendo. Mas tem gente que muda isso. Muda de vida, muda de rotina, muda de bairro, muda de igreja. Primeiro ela começa a mudar de igreja para perto de onde ela mora. Depois ela não vai de igreja nenhuma mais. Começa a ver culto na casa dela. Aí depois eu vou ver culto agora. Na semana que vem eu vou assistir um culto, mas na Argentina. Na outra eu vou assistir um culto em Paris. Ela tem dinheiro. Aí depois não vai em lugar nenhum mais, que não tem tempo. Então, amados, outra coisa, soberba.
A soberba também começa a entrar numa pessoa que era humilde, uma pessoa que conversava com todo mundo, também é soberba. Então ela começa a selecionar com quem que ela vai conversar. Talvez até com medo de alguém pedir dinheiro a ela, né? Talvez pode ser isso também. É regra. Isso acontece com todas as pessoas afortunadas? Não. Tem pessoa muito boa que ela quer dividir, ela quer ajudar aquele que precisa, quer ajudar a família. Tem muitas pessoas por aí. Isso não é a regra. Mas estamos falando que igual Jesus mesmo está falando aqui sobre a riqueza. É difícil entrar. Então, amados, são pequenas exceções as pessoas que não mudam a sua comunhão com Deus quando entra a riqueza no meio. Pequenas exceções. Por isso Jesus fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas o que ele está falando? Naquele tempo tinha agulha? Não. Era uma porta pequena, fechava a porta grande das muralhas, a cidade é cercada por muros grandes, e ali deixava só uma portinha para passar só a pessoa. Antes, de dia, a cidade com a porta aberta, para entrar camelo, que o camelo era alto. Então, de noite fechava, ficava só uma porta só para entrar a pessoa. Então, como é que o camelo vai passar onde passa um ser humano? Ele não passa. Então, por isso que ele falava, ele, vamos dizer assim, conjecturou, né, usou dessa forma para eles entenderem. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, amado, vamos lá. Com a forma que estão falando assim, será que é porque essas pessoas são ruins ou ficam ruins? Não é isso não. Elas não é porque as pessoas são ruins, mas pelos compromissos, negócios, os encontros, as cerimônias especiais, porque uma pessoa dessa passa a ter outros amigos. E não é amigo de bairro, assim, amigos da elite, do alto clero, conforme diz aí, se for o mundo religioso, o alto clero, né? Pessoas que também são milionárias. É outro tipo de comida, é outro tipo de bebida, é outro tipo de diversão. Eles vão ficar andando aí dentro de shopping. Eles andam de shopping, mas o shopping é lá nos Estados Unidos. Então, amado, Deus está falando para a gente, tem gente preocupada, Senhor, me ajuda nisso, naquilo. Uma ajuda é uma coisa, mas a pessoa querer ficar rica e achar que a igreja vai te colocar milionário, isso aí, se Deus quiser, Ele pode fazer isso aí, mas Deus conhece cada um de nós. Se for para você sair e você é um servo de Deus, Deus te coloca milionário, Ele te ajuda, mas não deixa você ficar milionário não. Ele não deixa, justamente porque Ele te ama, Ele nos ama. Ele te dá o sustento, que isso é garantido na palavra de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas se o Senhor quiser. Se Ele quiser. Nós com o Senhor, com saúde no corpo físico, com saúde espiritual, já está muito bom, igreja. Está muito bom. Então vamos lá. Irmãos, conforme eu estou falando, não é uma regra, mas quando uma pessoa rica passa mal, ela vai correndo para o hospital particular, porque ela tem plano de saúde. Mas nós que estamos aqui, quando alguém da nossa família passa mal, quando nós mesmos passamos mal, nós estamos correndo aos pés do Senhor Jesus, aleluia. É Ele, o médico dos médicos, o médico que permitiu que aquela pessoa lá virasse médico. O rico corre lá, na sua grande maioria, exceção, conforme estou falando aqui, mas nós corremos aos pés do Senhor Jesus, e nós não temos, o nosso plano é com o Senhor Jesus, aleluias. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de nós. Então, nós temos um plano sim, é com o Senhor Jesus, aleluia, e se Ele quiser nos curar lá, Ele cura, se não quiser, Ele nos tira e leva para onde a gente acabou o nosso sofrimento, aleluias, glória a Deus. Então, amado, tem rico que também busca Deus, e com muita intensidade. Tem muitos ricos aí que buscam a presença de Deus, e ele ajuda, ele participa dos cultos, e são pessoas excelentes de lidar, de bom coração. Não é todo rico que age dessa forma que nós estamos falando aqui não. Tem as exceções que a gente vem falando desde o começo da pregação.
Mas tem também um percentual de 10, que eu falei, você tira 7, que faz tudo errado, e 3 que continua firme na presença do Senhor. É assim. Jesus mesmo está falando aqui, que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, amado, tem pobre que também não busca a Deus. E está lotado aí. Onde que esses pobres que não buscam a presença de Deus estão agora? Muitos deles. Lá na festa da carne. Então tem o rico que não busca, e tem o pobre também que não busca. E tem rico que busca, e tem o pobre que busca. Mas a quem cabe o julgamento de ambos os casos? Nenhum de nós cabe a Deus. Que Deus que conhece o nosso coração, Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ler pensamento. É o nosso Deus, cabe a Ele julgar. Mas às vezes nós julgamos os ricos, mas às vezes nós somos julgados por estar na igreja, mas às vezes nós julgamos os pobres. Mas cabe ao Senhor, porque a vida e a morte estão na mão de Deus. O julgamento também é justiça, toda justiça pertence a Ele. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está falando aí, nós temos que ler a Bíblia, isso aí está em Mateus 6,33, mas entender o versículo, senão não adianta nada ler, é só ler por ler, não adianta, você tem que entender. Quer dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas buscar em primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, que é a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas que Deus quiser acrescentar. Mas primeiro está falando, é o reino de Deus e a sua justiça. E no reino de Deus tem justiça. Porque quem faz justiça é Ele, Deus. Aleluias. Então vamos lá. Irmãos, o dinheiro nos ajuda? Ajuda, e muito. Mas a nossa melhor ajuda vem das mãos do nosso Senhor, aleluia. Ele vem com entendimento, discernimento, Ele dá dom de sabedoria para você entender por que você está passando naquela prova, por que você está enfrentando aquele deserto. Muitas pessoas que estão aqui, que lá atrás tiveram uma vida fora da presença do Senhor, que talvez tomam remédio para diabetes, que talvez tomam remédio para pressão. Não foi nada que Deus colocou. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, muitos aqui tomam um remedinho para pressão, alguma coisa assim, mas acontece o seguinte, é coisa lá de trás, não é agora na presença de Deus. Então, hoje o Senhor está te mantendo de pé, até porque nós não vamos ficar aqui para semente, nós vamos partir, mas nós temos que ter certeza, convicção para onde a gente vai. É essa reflexão que a gente tem que fazer. Agora, nesse momento, você tem certeza que você vai morar com o Senhor Jesus no céu? É isso aí que a gente tem que ver. Se nós fizermos essa pergunta no domingo que vem, sem ser esse agora o outro, depois do carnaval, eu garanto que tem muita pessoa que vai fazer assim, baixar a cabeça, porque no carnaval fez coisa errada. O carnaval, irmãos, não é brincadeira. Eu já estive lá, não é brincadeira. É ali, quem vai ali, pelo menos para ver assim, é alvo fácil para o inimigo. A tentação é muito grande, tanto para homem quanto para mulher. Se não for isso, é cadeia ou cemitério. São brigas, separações. O casamento vai tão bem por causa de uma olhada, por causa de um cumprimento. O inimigo é sujo, ele sabe para quem ele aparece. Acabou-se o grande casamento abençoado que você tinha. Tem que ter cuidado. Eu sou forte, eu vou. Vai lá para experimentar. Eu estou falando para você, não estou falando para você não ir. Não vai não, irmão. Não vai não, que o negócio é feio. Provérbios 19:4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então quem é rico, ele tem muitos amigos, entre aspas, porque ele é rico.
que pode talvez ser chamado para ir na casa dele, na granja dele, na fazenda dele, viajar com ele, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Mas graças a Deus nós temos um amigo que não nos deixa, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os amigos podem nos deixar, mas se Jesus ficar conosco, está maravilha, glória a Deus. O nosso amigo é o Senhor Jesus Cristo. Tem amigo bom, tem amigo que ajuda, tem amigo que conversa com ele, glória a Deus. Mas o nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Às vezes até os nossos próprios familiares, eles partem para cima da gente. Parece que é o seu inimigo, mas talvez está conversando só com você. Mas o nosso amigo é Jesus Cristo. Irmãos, porque Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo nós estando errados, Ele nunca vai nos abandonar. Nós é que abandonamos Ele para fazer a vontade da carne, fazer a vontade do mundo. Irmãos, Marcos 10, 25, vamos ler lá. Então nós falamos um montão de coisa. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está vendo, irmãos? Como é difícil, o que a riqueza faz? Eu te falo que todos nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós somos mais ricos do que todas essas outras pessoas. Porque se esse rico, ele tiver Jesus, glória a Deus. Se ele não tiver Jesus, ele está lascado. Nós somos mais ricos do que ele. Nós somos mais importantes que ele, porque nós somos chamados de filhos, nós somos chamados de amigos do Senhor Jesus, nós somos chamados de ungidos, somos chamados de rebanho do Senhor, de ovelhas do Senhor. Olha quantos nomes o Senhor nos chama. Nós somos, conforme a irmã pregou aqui, nós somos selados pelo Senhor, nós somos propriedade de Deus, aleluias. Propriedade de Deus, irmão, que nós pertencemos ao Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluia. Nós somos importantes, por mais que muitas pessoas achem que o pessoal da igreja, não, aquele povinho ali, aquele povinho não, aquele povinho ali é importante, aquele povinho é cheio do Espírito Santo, aquele povinho ora, aquele povinho fala com Deus e Deus responde, aleluia. Povinho não, nós somos pessoas importantes e eles têm que agradecer nós do clima, de ter chuva, de ter sol, de estar as coisas mais ou menos controladas, porque nós estamos aqui orando pelo país, orando pelas nações, senão isso aqui já tinha talvez até acabado, irmão. Porque o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui dentro de nós. Então, enquanto a gente ora, o Senhor abençoa todos que estão ao nosso, que nos cercam, que estão ao nosso redor e ao nosso derredor também. Ele abençoa pessoas pertas, que estão perto de nós, e pessoas longe de nós. Então, amados, vamos lá. Mas a nossa maior riqueza é ter o Senhor Jesus em nossa vida. Uma menina, ela chega na casa dela, num lugarejo próximo aqui, eu lembro disso aí, e ela encontra a mãe dela já passando muito mal, tentando buscar o ar, mas não conseguia. Falei assim, minha filha, dá uma olhadinha na minha pressão. Eu falei assim, mãe, a pressão da senhora está muito alta. Ela falou assim, então você vai lá na unidade de saúde e busca um remédio para mim, fala que eu estou passando mal e busca o remédio, é que eu não tenho remédio aqui em casa, meu remédio acabou. A menina foi no lugarejo próximo, a menina foi, chegou lá, estava fechado. Ela falou assim, eu vou tentar na farmácia, sem dinheiro, depois eu dou um jeito de vir pagar, porque a minha mãe está passando mal. Ela foi na farmácia, o homem não quis vender o remédio para ela, nem dar o remédio para ela, né? Então o que ela fez? Ela foi para a casa dela, orando a Deus, Senhor, estabiliza, né, a pressão arterial da minha mãe, regula a pressão arterial da minha mãe, Senhor, abençoa. Nisso, ela foi tocada, né, para pegar um copo de água e pôr um pouquinho de açúcar. Mãe, conseguiu o remédio. Aí chegou na casa lá no quarto, e falou assim, aqui mãe, toma o remédio. Falei, mas não é comprimido não, esse é em gota.
Toma, então eu pus na água, só toma na água, só vai melhorar. E a mãe dela tomou o remédio e rapidamente a pressão foi baixando. Foi baixando e chegou normal 12/8. Mas por causa de quê? Pela fé. O que ela tomou? O remédio? Não, água com açúcar. Mas a mãe dela, também com fé, acreditou que aquilo ali fosse o remédio. Talvez ela tomasse o remédio, que talvez ela ainda ia continuar com a pressão lá em cima, como ela achou que aquilo ali fosse o remédio, mas era água com açúcar, que tinha fé naquele copo. Ela logo, a pressão logo estabilizou, abaixou, ficou 12/8. Irmãos, que Deus é água com açúcar. Quantas das vezes que Deus tinha até um plano para nós naquela madrugada, talvez você ia partir, você nem sabe, você sentiu um mal-estar, você levantou, foi no banheiro, teu ânsia de vômito e voltou, mas na verdade, você ia ser levado naquela noite, mas o Senhor acrescentou na sua vida mais 20, 30 anos de idade. Você não sabe. Quantos aqui já levantaram de madrugada, né, com enjoo, com mal-estar, foi no banheiro, meteu dentro da garganta, não saiu nada, mas talvez era um infarto fulminante que era para ter acontecido na sua vida, e Deus te livrou da morte, acrescentou mais anos para você. E nós nunca vamos saber que tem coisa, conforme Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós, aleluia. Então, amados, mas nós estamos falando aqui, o Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo, mas só que Ele morreu, e o pessoal ficou triste, mas ao terceiro dia, conforme Ele já tinha dito, Ele ressuscitou, está aqui, e através disso também nos deu uma nova vida, porque foi construída com o derramamento do sangue do Senhor Jesus, uma nova aliança. E nós fazemos parte desse plano de redenção divina, nós estamos cheios do Espírito Santo por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Uma nova aliança foi construída, uma aliança que nem chegou a ser completada lá no Jardim do Éden. Então é construída uma nova aliança, e esse que veio para construir essa nova aliança, ele não falhou, mas ele foi até o fim, aleluia. E ele está aqui. Ele está na nossa casa, Ele está tocando no marido, Ele está tocando na esposa, Ele tem ouvido cada gemido seu. Eu não estou falando em oração, porque às vezes você não consegue orar, às vezes você sussurra conforme fazia Ana, às vezes você está gemendo, mas o Senhor está ali, o Senhor está ali. Tem uma passagem na Bíblia com Elias, eu não me recordo do capítulo, que Elias, depois da batalha com os 450 profetas, ele vai para debaixo de uma árvore e entra em depressão, e ele começa a dormir e não queria levantar mais. Mas o Senhor vai e fala com ele: Elias, acorda, acorda, Elias. É assim, não, ele fala assim: Elias, levanta-te e come. Ele não manda só acordar, para você acordar você vai continuar prostrado. Ele fala para ele levantar. E depois, na segunda vez que ele foi oferecido para ele pão e água que estava ali, ele levantou, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites, aleluia. Pão e água. O pão tem nos mantido de pé. Esse pão que eu estou falando não é o pão de padaria, mas é o Senhor Jesus, que é o pão da vida, aleluia. E a água que eu estou falando é essa água do bebedouro, é a água que simboliza o Espírito Santo, aleluia. É essa fonte inesgotável que está dentro de mim, dentro de você, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Marcos 10:26, vamos ver o que fala ali a palavra de Deus para nós. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Vamos ler o 27 também. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus. Então, amados, está aqui, Jesus está explicando aqui: olha, o rico, se ele quiser ser salvo, para mim não é impossível não, mas eles têm que querer, porque para mim, nada é impossível. Olha lá, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então o rico pode ser salvo,
O pobre que não tem Jesus pode ser salvo. Não depende mais de Jesus. Depende dele, do pobre, e depende do rico. Depende da própria pessoa para ser salva. Porque o Senhor Jesus já morreu por todos nós. Ele falou assim: eu vou morrer só para o povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel. Mas eles fizeram o quê? Eles abraçaram Jesus. Oh, glória a Deus, chegou o nosso Salvador, chegou o Messias, estava prometido, chegou para nós. Foi assim que aconteceu. Nós rejeitaram Jesus. Agora Jesus é nosso, aleluia, de todo mundo, aleluia. Quem quiser que arrepender dos seus pecados e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, será salvo, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, os discípulos estavam confusos. Quer dizer, nós não podemos ficar ricos, senão a gente não entra no céu, nem é nada disso. Temos que ser pobre? Não, também não é isso. Tem que buscar o reino de Deus, o Senhor que vai direcionar se você vai continuar na vida que você está levando, não de tristeza, não de angústia, mas estou falando financeiramente. Você vai continuar pela terra, ser partir daqui, ou como você pode ser mais rico, ou pode ser mais pobre ainda para ficar na presença dele. Ele quer você na presença dele, que ele quer te salvar, ele quer me salvar. Se ele souber, e ele sabe que ele conhece cada um de nós, que aquela bênção que a gente está pedindo financeira vai nos tirar da presença de Deus, Ele não vai nos dar. Não vai nos dar. Eu peço a Deus que não me dê. Não dê nada para minha família se for a gente sair da presença de Deus. Não quero. Porque é passageiro. E se Ele dá hoje e amanhã, Ele nos tirar, para onde você vai? E você está fora da presença de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado nisso aí. Então, amados, o nosso Deus pode mudar a vida do rico, o nosso Deus pode mudar a vida do pobre, e Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. O que é impossível? Coisas que é difícil, impossível de se realizar, mas Ele pode fazer realizar. Irmão, eu não posso pedir uma cadeira para sair dali, essa cadeira, vem para cá, a cadeira não é nem um material inanimado, ela está ali, não tem boca, não tem ouvido, ela está ali. Alguém tem que trazer, colocar aqui. Mas Deus não, Deus, a cadeira vem para cá, ela vem, ela fica aqui em cima. É Deus, não estou falando de Deus. Pastor nenhum, se ele fizer isso, pode ter certeza que ele está te enganando. Agora ele pode ser usado para fazer isso, mas quem vai fazer é Deus, ele pode ser instrumento de Deus para isso. Mas quem faz o milagre acontecer da cadeira vir para cá até aqui é Deus. Pastor nenhum faz isso, nenhum. Então, amados, nós temos que entender que as coisas de Deus, elas são mais, vamos dizer assim, mais até perigosas do que a gente pensa, porque o Espírito Santo, ele é sensível. Então, você buscar o Espírito Santo é dias e mais dias, você lutando ali com a comunhão, passando problema no casamento, passando problema financeiro, problema de saúde, você buscando, orando, jejuando, consagrando, vindo na igreja, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia. Aí o Espírito Santo vai te enche. Mas para você esvaziar é fácil. É só você desviar os olhos do Senhor, que o Espírito Santo, ele é sensível. Então tem que ter cuidado. Irmãos, quantas pessoas afortunadas, elas morrem mesmo tendo bons médicos. É porque elas acham que ela tendo bom plano, que ela vai chegar lá, aqueles médicos ali, né? Às vezes ela é levada da casa dela lá para o hospital, até de helicóptero. Aí ela chega lá, assim, quando chega lá, ela já está desfalecida, a família diz, ó, quem está lá é o doutor fulano, doutor ciclano, doutor Bertano. Está em boas mãos, vai dar, já deu tudo certo. Quando vê, chega a notícia, ó, partiu. O poder da vida e da morte é na mão de Deus. Aí agora vai uma pessoa que mora aqui em cima, que não tem dinheiro, salário mínimo. Às vezes nem salário não tem, então tem ajuda do governo aí, né? Bolsa Família, vai para onde? Vai para um hospital simples aqui da cidade. Chega lá, sai andando de lá, porque ela chega lá, a família está orando em casa, Senhor, toca no meu pai, toca na minha mãe que foi para aquele hospital, e Deus toca e ela volta andando para casa, aleluia.
Aí qual que é a vantagem nisso aí, irmão? De ter o dinheiro e de ter Deus. É essa a diferença, que o Senhor Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Dinheiro não muda a vida de ninguém não, irmão, ajuda, mas não muda a vida das pessoas não. Pode mudar, mas para pior. Para pior, não é para melhor não. A pessoa tem que ter muito controle da sua vida espiritual, da sua vida conjugal, quando entra o bendito dinheiro, ou maldito dinheiro, para quem não sabe lidar com ele. Tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas caem, irmãos. Nós temos aí, vendo na televisão, várias notícias de pessoas famosas que acabam seu casamento em 2 meses, 3 meses, por causa de traição. Né? Então, a gente está vendo aí. Irmãos, quantas pessoas menos favorecidas, essas pessoas são felizes, com um salário mínimo, né? Talvez ela ganha o salário mínimo, o marido, talvez ela faz até faxina na casa dos outros, e vive bem, come bem, tem alegria de voltar para casa, e uma pessoa afortunada não tem, está sem direção, está sem rumo, porque não tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem um reino pela frente, esperando um reino de paz e gozo eterno, aleluias. É isso, nós estamos lutando para isso, irmão. Talvez por causa do dinheiro, de não apagar das luzes, que Jesus está voltando, você sai da presença dele e fica. Por causa do bendito dinheiro. Conforme eu falei, isso não é regra para todo mundo. Você que está nos assistindo, você que é rico, você tem Jesus, glória a Deus, Deus te abençoe, você e sua família. Você que está nos assistindo, ou passou o olho e viu que está falando sobre o rico, mas você não tem Jesus, entrega a sua vida para Jesus hoje, aleluia. Hoje, que o Senhor Jesus te ama, Ele te quer, aleluia. Você e toda a sua família, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos entender isso aí. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e se faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, aleluia. Que palavra, irmão! Que palavra! Vamos lá no 6 de novo de ontem. Presta atenção, irmão, porque o negócio é profundo. O Senhor é o que tira a vida e dá. Ele tira e dá a vida. Ele tanto pode deixar a pessoa ficar aqui nesse mundo mais um tempo, como pode recolhê-la lá. Está aí a primeira coisa. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Quer dizer, Ele faz você ressuscitar daquela vida que você tinha, aquela vida que você praticamente achava que estava vivo, mas você já estava morto há muito tempo, então o Senhor faz você subir dela. E literalmente, Ele fez Lázaro sair da sepultura. Ele fez Lázaro ressuscitar, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Vamos lá no 7. O Senhor empobrece, o rico pode ficar pobre. E também fala, o Senhor enriquece, o pobre pode ficar rico. O Senhor faz o quê? Abaixa, quer dizer, pode jogar a pessoa para baixo. E o Senhor também exalta, pode exaltar a pessoa através da sua oração, através do seu temor, o Senhor pode te exaltar, através da sua comunhão, através da sua busca, o Senhor pode te exaltar, te colocar no mais alto lugar, aleluia. Esse é o nosso Deus. E o mais pobre, né, pode ficar rico, e o rico pode ficar pobre. Então o que adiantou ele pisar no funcionário? O que adiantou ele pisar na esposa, ou pisar no marido? Se o Senhor quiser, ele fica pobre. Então, amados, é muito sério. Tem pessoas que vão estar assistindo essa mensagem, que já passaram por isso aí, ou estão passando. Quando a gente não tinha dinheiro, nós levávamos uma vida dessa forma. Agora que a gente melhorou de vida, que a gente firmou um pouquinho, que a gente tem até algumas lojas de aluguéis aí na cidade aí, o nosso casamento acabou. Eu não tenho mais vida conjugal. Então essa pessoa assim, antes se eu tivesse continuando comendo meu arrozinho com feijão, uma taioba rasgada, do que estar comendo agora filé mignon. Antes se eu tivesse continuado a fazer daquela forma, mas eu achei que o dinheiro ia abençoar a gente, o dinheiro amaldiçoou, porque amou o dinheiro, amor. Então, amados,
Nós estamos vendo que Deus está no controle de tudo. A diferença para entender a palavra de Deus está aqui. João 3,6. Que às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, amados, quem nasceu da carne é carne. Se ele converter, passar pelas águas, nascer de novo, nascer do Espírito, ele se torna filho de Deus. Aleluia. Mas se ele não se converter, não entregar a vida para Jesus, não passar pelas águas e continuar na carne, nascer da carne é carne, ele está lá no carnaval. E acha que é normal, ainda zomba da gente. Mas nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos aqui buscando a presença de Deus na nossa vida, porque nós sabemos que aqui sim, aqui verdadeiramente é uma festa real, uma festa onde milagre acontece, onde acontece furas, onde acontece transformação no casamento. Aqui acontece, aqui verdadeiramente a gente sai alegre daqui. Nós tínhamos que sair pulando mais do que eles estão lá embaixo, que eles estão pulando aqui, parece que é de alegria, mas no final dessa festa é de tristeza. Aqui nós pulamos na presença do Senhor. O rei Davi fazia isso, ele cantava e pulava na presença de Deus, aleluia, de alegria, glória a Deus. Irmãos, tem que nascer de novo. Deus está aqui. Sinta Ele te tocar agora, tocar, mas não em você, tocar na sua ferida, aonde está doendo, aonde está machucando. Pode ser no seu casamento, pode ser uma ferida sua mesmo, na sua alma, pode ser uma ferida exposta que nós estamos vendo. O Senhor está te tocando agora, em nome de Jesus. Ele está tocando aonde vai te consertar. Na presença dEle, aonde você precisa mudar, aonde você precisa recuar, porque às vezes você quer bater de frente, às vezes você está resistente àquela palavra que foi lançada contra você, você não quer mostrar para aquela pessoa que tem um Deus que faz justiça por você, mas você quer fazer justiça. Deus está te falando nessa noite, deixa comigo que a justiça faço eu. Você tem que ser cristão. Você tem que ser cristão, você tem que dar exemplo de cristão, falar como cristão fala, andar como cristão anda. Nós somos melhores do que ninguém, não, nós somos diferenciados, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, aleluia. Nós somos pessoas igual às outras, a diferença é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, da nossa vida. Nós temos Jesus como autor da vida, morando em nós. Nós somos alicerçados na rocha, não na areia, aleluia. Então, amados, não bate de frente não. Às vezes é preciso você falar uma palavra mais dura com o seu filho, para correção, maravilha, tem que falar. Com o marido, tem que falar. Mas tem várias formas de você chamar a atenção do marido, várias formas de você chamar a atenção da esposa. Você pode falar a mesma coisa, mas com outro tom de voz. Eu não quero que você faz mais isso que você fez. Isso está acabando com o nosso casamento. Outro jeito, eu não quero que você faça mais isso. Você está acabando com o nosso casamento. Você para com isso. Então, você pode falar a mesma coisa, de outra forma, mostrando que você verdadeiramente é convertido, que você é diferente, que você tem um Deus vivo que mora dentro de você. Então, amados, que Deus te abençoe. Fica essa palavra. Então você que é afortunado, você que tem uma vida boa, você que tem várias casas, vários sítios, várias fazendas, iates, aviões, navios. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida, parabéns, maravilha. Mas se você não tem, é hoje. O Senhor não está impedindo ninguém de ser rico aqui não. O Senhor quer que todos nós tenhamos a vida boa, sim, mas na presença dEle. Então, ninguém está falando que todo rico aqui todo rico vai para o inferno, não é isso que nós estamos falando. Tem exceções, tem pessoas que buscam a presença de Deus, que são ricas, mais do que nós ainda que estamos aqui dentro da igreja. Tem essas pessoas que querem ajudar, que querem fazer e faz, ajudam hospitais, ajudam creches, abençoam colégios em cidades pequenas, em estados pequenos. Tem essas pessoas que são afortunadas, mas tem uns também que não estão nem aí,
tem dinheiro, eu não preciso nem ficar aqui, eu saio do Brasil a hora que quer, volto a hora que quer. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós estamos aguardando a volta dele. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar daqui. Em nome de Jesus.